rezando a oração a São José pela Santa Igreja. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação e, tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com seu sangue e nos socorrais em nossas necessidades com vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providente da divina família, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas, e assim como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com vosso constante patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo, e sustentados com vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Meus irmãos, nós, neste segundo momento da nosso retiro, o tema proposto é o tema do patrocínio, justamente, de São José, sobre todo o Carmelo. Em primeiro lugar, eu recordo, né, para todos, o que é um santo patrono, né? Qual a importância que ele tem na nossa vida. Nós podemos entender o patrocínio dos santos a partir de tudo aquilo que a Igreja crê e ensina a respeito da veneração dos santos, da presença dos santos na nossa vida, né, da Igreja triunfante, que intercede e que é de exemplo também, ou seja, que está unida intimamente à Igreja, e somos nós que peregrina neste mundo também em busca da sua vitória com Cristo, né? Que todos nós buscamos. Então, quer dizer, o patronato, ele dos santos, né? Santos patronos, eles devem ser entendidos dentro daquilo que a Igreja pensa a respeito desta vinculação, desta intercessão, desta ligação que os santos têm conosco, né? Que as pessoas que se santificaram com a sua vida e pela sua fidelidade ao Cristo têm conosco, que também buscamos percorrer o mesmo caminho de maturação, né? Um caminho de santidade, um caminho de união com Deus. E, assim, o patronato, ele surge na Igreja desde o início, né? Quer dizer, a invocação dos santos, desde o início do cristianismo, os primeiros cristãos já invocavam os mártires, por exemplo, né? Nós sabemos disso através das inscrições que os primeiros cristãos deixaram, especialmente em Roma, nas catacumbas, em outros lugares também, né? A veneração que eles tinham por aqueles seus irmãos e irmãs que morreram pela fé, que foram perseverantes até o fim, principalmente com a própria morte, no seguimento de Nosso Senhor. E já ali, nos determinados lugares, certas pessoas, né, santificadas, justamente, elas eram não só invocadas, como assim, se tornavam uma espécie de exemplo e protetor, né, daquela localidade. Mas foi principalmente na Idade Média, a partir do século VII, que o patronato foi tomando figura a partir da devoção popular, né? E né,
principalmente os santos patronos de localidade, né? Patrono de uma cidade. Nós temos, na Idade Média, praticamente, na Europa, especialmente na Itália, e até hoje, né? Porque depois, com a reforma litúrgica, etc., a Igreja manteve, de certa forma, os santos locais que nunca passaram por um processo de canonização, né? Mas eram invocados justamente desde quando as pessoas que os conheciam os aclamavam, né? Como verdadeiros santos e, portanto, os invocavam e tornavam-se eles, né, pessoas, santos protetores da localidade. Então, a piedade popular foi muito importante no desenvolvimento na Igreja e, portanto, na história do cristianismo, a respeito dessa tradição né, que depois foi se desenvolvendo a respeito do patronato dos santos, primeiro como patrono das localidades, das cidades, dos locais, e depois também se difundindo para outras realidades de igreja, né? As congregações, as instituições, os patronos de instituições, patronos ou santos patronos de outras realidades. É claro que a igreja, a partir, né, do fato, e a igreja sempre mestre, ela vai acompanhando, as coisas nascem, às vezes muito espontaneamente na igreja, e a igreja depois vai colocando regras exatamente para que a piedade popular seja e espelhe exatamente o que a igreja crê, né? A igreja sempre buscou, né, dar um aporte e né, a todas as manifestações de fé do nosso povo. Por isso, né, sempre procurou, através de alguns documentos, inclusive, colocar um pouco de organização. Os santos, isso já numa época adiantada, bem mais depois de quando surgiram, né, esse grande movimento e essa tradição dos patronos. Por isso, o patronato de São José, como o patronato de Nossa Senhora sobre a Ordem do Carmelo, ela está ali no meio justamente de uma época em que isso era muito comum. Porque o patrono, ele representava justamente aquele escolhido, né, geralmente pelo povo, aclamado pelo povo, pela piedade popular, como aquele que era o dono do lugar, né? Nós, carmelitas, com relação à Virgem Maria, né, o patronato é quase um ponto de espiritualidade fundamental, né, na espiritualidade mariana do Carmelo, pelo fato do primeiro mosteiro ter sido erigido em torno de uma capela dedicada a ela, no Monte Carmelo. Ou seja, a senhora do lugar. É justamente, né, a senhora do lugar, que todos nós ouvimos falar, essa expressão, certamente, relacionada a Nossa Senhora do Carmo e aos carmelitas, né, os primitivos carmelitas do Monte Carmelo, os eremitas do monte. E essa expressão expressa bem isso, essa escolha daquele grupo de Nossa Senhora como dona do lugar, né, como aquela que está à frente, que protege, que inspira, né, e que oferece os mais importantes pontos de vida daquele grupo. Por isso, como o patronato é importante na Idade Média, né, e para nós carmelitas ele passa a ser um aspecto, inclusive, de formação de vida, né, de configuração de vida e de ideal para todos nós. Por isso, configurar, né, nossa configuração a Cristo, para nós carmelitas, passa pela nossa configuração à Virgem Maria, né,
justamente por ser nossa patrona e pela nossa ordem existir junto a ela e sob seu patronato desde o início. Agora, junto à Virgem Maria está o patronato de São José. Isso não é uma coisa, não era uma coisa tão estudada, né? São José é como nós, e por isso talvez o ano de São José, como nós falamos hoje de manhã, vai nos ajudar e vai propiciar que nós descubramos muitas coisas interessantes, tanto em relativos à história do Carmelo, como à sua espiritualidade, né? A respeito da unidade e da presença de São José na nossa vida. Pois bem, nós certamente já lemos e conhecemos o documento que eu tive já a ocasião de citar aqui, que os superiores gerais da Ordem dos Carmelitas e da nossa Ordem dos Carmelitas Descalços, eles escreveram a respeito dos 150 anos da proclamação de São José como patrono da Igreja Universal. E neste esse documento foi interessante, e foi interessante também que os dois se unissem, que as duas ordens se unissem para escrevê-lo, porque assim, certamente, ele ficou mais completo, no sentido de, né, cada um querer ou aportar, né, uma história, uma recordação, uma palavra a respeito da presença de São José no caminho das duas ordens. Então, o documento, assim, apesar de ser pequeno, ele é bastante completo no sentido de abarcar o patrocínio de São José desde o início da ordem, desde o início da ordem dos carmelitas. Passando depois, né, ele faz referência, por exemplo, às lendas surgidas no século XIV a respeito da fundação do Carmelo, lendas que tratam, que dizem, por exemplo, que Maria e São José, e as duas figuras sempre juntas, unidas, né, nas referências à Sagrada Família, como a Sagrada Família ela tinha uma relação, como todas as famílias judias, com o Carmelo, com a escola dos profetas, né? Então, as lendas que dizem, por exemplo, quando, né, Jesus foi levado pequenininho para que os frades, os monges do Monte Carmelo pudessem abençoá-lo e pudessem também ensiná-lo, né? Muito bem, foi nessa ocasião, né, segundo uma lenda muito interessante, que a primeira vez que a Sagrada Família foi ao monte e bateu na porta do mosteiro, do eremitério lá, dos carmelitas, no monte, quem abriu a porta para eles foi um tal, né, monge, que se fez monge depois de que Nossa Senhora decidiu escolher entre tantos pretendentes a casar-se com ela, escolher São José. Aí resolveu ir para o monte, consagrar sua vida ao Senhor, né? E quando a Sagrada Família resolveu, então, levar o menino Jesus até os monges, foi ele que abriu a porta a São José, a Nossa Senhora e a Jesus. Muito bem. Mas, então, isso, o próprio documento faz referência a essas lendas e, inclusive, diz que seria justamente os carmelitas, segundo um testemunho antigo, que depois foi, inclusive, repetido pelo Papa Bento XIV, de que os carmelitas é que levaram para a igreja, quando foram para o Ocidente, o culto a São José. Muito bem. Mas tudo isso está, né, envolvido naquelas belíssimas, maravilhosas, e que não podemos esquecer, lendas a respeito do início, né, a tentativa de descrever
e de buscar as raízes, né, que fundamentam a vida dos carmelitas, quando essas lendas surgiram e deram uma espécie de identidade à nossa ordem, nós sabemos como isso aconteceu na historização, na tentativa de descrever a história da ordem dos carmelitas, especialmente quando eles se insediaram na Europa depois de terem deixado o monte. Como isso foi importante para aquele tempo e como foi rico para nós, porque, como toda lenda, como toda história, né, elas contêm muitos pontos interessantes de espiritualidade que podem nos ajudar na nossa vida. Mas o documento depois diz, naquilo que nós sabemos e conhecemos, daquilo que é histórico, comprovado, o patrocínio, a nossa relação da ordem dos carmelitas com São José, ela se dá especialmente pela senda litúrgica, né? Ou seja, é na liturgia que nós podemos refazer, a partir da história da liturgia dentro da ordem, do seu desenvolvimento, é que se pode, então, estabelecer, aí sim, uma relação muito íntima, forte, da nossa ordem em relação a São José, na relação com ela, né? E então o documento, a partir daí, traz assim, uma série de, né, vai fazendo um caminho histórico de como a liturgia da igreja, como São José, da presença de São José na liturgia da própria ordem, até, né, as celebrações e até a grande celebração do seu patrocínio propriamente dito, ou seja, uma celebração, né, no terceiro domingo da Páscoa, em que se celebrava justamente o título dado a São José pela ordem de patrono, né? Quer dizer, do patrocínio de São José sobre todos os carmelitas. Esse foi o auge, mas a obra traz, de modo bem resumido, todo o desenvolvimento litúrgico a respeito de São José na ordem. Mas eu deixo o texto para vocês lerem depois, porque eu quero, nesse momento, pegar um outro texto e depois, principalmente, depois ler junto com vocês o texto de Santa Madre Teresa, chamado texto Grande Elogio que Santa Madre faz a São José, no capítulo 6 do Livro da Vida, assim como texto para a nossa meditação, porque estamos em clima de retiro. Todas essas coisas, né, existe muito material e bonito a respeito dessa relação da ordem com São José, e isso vai ser certamente, se já não foi, né, motivo de estudo durante o ano São José para todos nós. Mas nesse momento, um clima de retiro, eu penso que o mais importante é isso. Naquele texto do patrocínio de São José, escrito pelos nossos superiores gerais, eles, em determinado momento, fazem uma conclusão a respeito de todo o desenvolvimento litúrgico da ordem e concluem assim. Olha que interessante, aqui para nós é interessante porque são pontos de espiritualidade que nós podemos colher, né, a respeito dessa invocação da ordem a São José contínua desde o início, desse amor, dessa familiaridade, dessa proximidade, do mesmo modo como, né, chamamos a nossa mãe, né, Nossa Senhora, como nossa irmã, né, ou seja, essa familiaridade, essa proximidade de filhos, de irmãos, né, com a Virgem Maria, se dá do mesmo jeito com São José. E daí, em síntese, o documento nos apresenta um compêndio da espiritualidade, o Carmelo, em relação à figura de São José. Primeiro, a Puritas Cordis,
que torna possível a visão de Deus, a pureza de coração, né? Na liturgia, nos textos, a partir dos textos litúrgicos, né? A partir dos hinos, né? Expressam justamente essa exaltação da ordem para esta virtude presente em São José. Então, para os carmelitas, né, São José, ele é sobretudo um homem do coração puro. Né? E essa pureza de coração, ela sempre foi uma virtude, né, digamos assim, um ideal a ser buscado, né, pela ordem. É um ideal já presente na tradição monástica, né? Nós nos colocamos no caminho para buscar esta pureza de coração que nos permite viver a Deus. Nas bem-aventuranças que Jesus coloca lá, né, no Evangelho de Mateus, sobretudo, Jesus coloca, né, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, a visão de Deus só é possível com a pureza de coração. E a pureza de coração é um caminho que se faz, né? Um caminho que se faz para atingir aquela pureza a mais total. Nosso coração puro, sem outros desejos, sentimentos, sem nenhum tipo de mancha, né, que possa nos desvirtuar, ou melhor, que possa nos permitir de estar unidos a Deus de fato. Então, puritas cordes. São José foi um homem do coração puro. São José viveu muito aquilo que São Paulo diz a respeito do amor. O amor não pensa o mal do outro, né? Aquelas, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, quando São Paulo elenca lá as características do amor, o amor não é invejoso, não é vaidoso, não se ensoberbece, faz nada de inconveniente, né? O amor, ele deseja, ele nunca pensa o mal, né? Nunca pensa o mal, ele não dá. Por isso São José, quando fica sabendo que Nossa Senhora está grávida, ele não pensa o mal de Nossa Senhora, não é capaz disso, por causa da pureza do seu coração. E depois todo o ideal de virgindade, etc., né? São José viveu, São José que é retratado sempre na iconografia da igreja, da história, né? Com aquele segurando o bastão, e um bastão florido na ponta, né? Com lírios também, que indica essa pureza interior, né? Essa pureza interior, que é justamente o que dá a possibilidade de ver a Deus. Né? Depois, segundo ponto, a união com Maria, né? Exercício para nós carmelitas é tão importante isso, essa nossa configuração à Virgem Maria, essa nossa união a ela como filhos, né, prediletos que somos, né? O padre Vieira tem um sermão sobre Nossa Senhora do Carmo muito interessante, que vale a pena ler. Ele pregou no Maranhão para a festa de Santa Teresa. Tem coisas maravilhosas, assim, intuições, né? Como é próprio dele. E ele, falando dos carmelitas, ele diz, assim como Jesus tinha, dentre os seus discípulos mais, assim, preferidos, né? Que não significava uma falta de afeto pelos outros, não. Isso, né? Pelo contrário, né? Jesus amou todos. Mas, dentre os discípulos, tinha sempre aqueles que ele levava consigo para os grandes momentos, para as suas grandes revelações, como, por exemplo, os levou para o alto do monte e diante deles transfigurou. Por que escolheu aqueles três? Porque João tem a coragem de dizer a respeito de si mesmo que ele é um discípulo amado de Jesus. Como é que ficam os outros? Até um certo momento, isso era tão certo, né? tão que, claro, humanamente, nós vemos no Evangelho de São João, o próprio João, e único, né, que relata isso, quando Jesus está
depois de ressuscitado, conversando com Pedro à beira do mar. São João está um pouco mais longe. São Pedro pergunta, depois de ter recebido de Jesus aquela profecia de que ele, Pedro, né, viveria o seu futuro de um modo, né, doloroso, porque ele perderia a sua liberdade, outros, né, iriam comandar a sua vida, ou seja, ele ia morrer de martírio, né? E depois de ter dito isso, São Pedro olha para trás, vê São João e pergunta para Jesus, e com relação a este aí, o que vai acontecer com ele? Né? E São Jesus dá uma resposta, né, a São Pedro dizendo, o que você tem com isso, com a vida dele? Né? O que eu tinha para dizer para você eu já disse com relação a ele, se eu quero que ele viva, e qual é o problema. Então, né, não se preocupe com ele. Isso para dizer que Jesus tinha, né, uma relação diferenciada com relação aos discípulos. E o Padre Vieira diz que com relação aos carmelitas são os filhos prediletos da Virgem Maria, né? Os filhos queridos da Virgem Maria, os filhos prediletos, os filhos adotivos, né, assim, de adoção, e como, né, João era para Jesus. E, pois bem, então, nós somos cientes disso, de um amor de predileção da Virgem. Aliás, nós somos, né, chamados a difundir isso, né? Nossa Senhora, ela nos ama, de fato, como mãe. E por isso, quanto mais unidos a ela, mais estaremos com Cristo. E então, com relação à união com Maria, justamente, veja, se nós buscamos nossa união com Maria, quem mais, durante a vida de Nossa Senhora, esteve unido a ela, nem, é claro, do seu próprio Filho, Jesus. Senão, o esposo que o Senhor escolheu para conviver com ela. Então, né, São José, unido a Maria, é nosso exemplo na nossa busca de configuração, né, nossa busca de... Para nós é tão importante o hábito, né, o escapulário, como símbolo desse revestir-se da mesma veste de Nossa Senhora, né, das suas virtudes. Então, São José, exemplo dessa união, também nos ajuda nesse caminho. E o terceiro ponto, a fruição da vida mística desse documento, né, dos superiores gerais. O terceiro ponto, a fruição da vida mística apresentada em termos de concebimento e nascimento do Verbo encarnado na alma pura. São José, por isso, é celebrado como espelho da vida mística carmelitana em Deus. Nós vamos ver isso um pouquinho aqui para trás, né, a partir de agora. Então, e o texto depois, então, fala Santa Teresa e São José, faz um belo resumo, né, nos dá uns dados interessantes, por exemplo, como né, tudo aquilo que nós sabemos, nós vamos passar aqui, de como nossa Santa Teresa, de fato, com São José, uma relação intensa, né, e própria, uma verdadeira experiência. É o que Santa Madre tem naquilo, a sua relação com São José. Muito bem. Então, dito isso, esse documento é um documento perseguido por todos nós, porque faz um resumo muito interessante e principalmente, né, nos dá as dicas para como viver esse ano de São José, que é o que nós queremos, né? Eles terminam dizendo,
Não há dúvida que o culto a São José não é somente uma devoção, uma prática. Eu dei essa passagem ontem na Santa Missa. Uma devoção, uma prática pia, mas um programa de vida que é parte do patrimônio carismático do Carmelo. Junto a Maria, José é o ícone do Evangelho, no qual nós carmelitas podemos ler e compreender o que quer dizer de verdade viver em obséquio de Jesus Cristo. Se nós queremos saber o que significa isso, é o centro, praticamente, né, propulsor da nossa regra. Viver em obséquio de Jesus Cristo. O que significa isso? Quem vai nos ensinar é Maria e José. Portanto, justamente continuaremos a dirigir-nos a Ele como nosso Pai e Patrono, mas também como amigo fiel e guia seguro para caminhar nos passos de Jesus. Porque aqui está a razão, eu dizia no início, né, a respeito dos santos patronos. Os santos patronos, eles nos protegem, eles nos iluminam, né? E existe uma ação de muita afinidade com santos patronos, né? Nós escolhemos santos patronos para nós, às vezes pessoalmente, né? Eu tenho no meu nome, os nomes que nós escolhemos no Carmelo, né? Geralmente são nomes, né, que tem que nós escolhemos em função da experiência que nós temos, às vezes com algum santo, ou com uma característica do Senhor, de Nossa Senhora, né? Então eu me chamo César José de Cristo Rei. E a São José, principalmente, por quê? Porque quando eu soube Nossa Senhora, que Santa Teresa, né, tudo obteve ao recorrer a São José, eu me lembro que nosso mestre de postulantes, na primeira etapa da nossa vida no Carmelo, ele fazia um pouco de terrorismo, sabe? Mas isso um pouco por zelo, né? Excesso de zelo, e de fato, né? Nós todos com os nossos defeitinhos ali, né? Como todos, né? Quando entram, um entusiasmo exagerado, quer dizer, sem raiz, e tudo isso que acontece na nossa vida. E aí o mestre, aquele terrorismo todo, dizendo, né, praticamente ninguém tem chamado. Então a gente vivia com uma espada na cabeça, né, esperando a hora que ela fosse nos decapitar, né? E o que a gente faz? A gente recorre, a gente reza, né, faz novena. Então, o meu jeitinho, né, se eu continuar no Carmelo, eu vou ter José no meu nome, porque foi São José que me deu a graça de poder ser carmelita. E assim foi. Então, um santo protetor, pessoal. Né? Mas, para nós, São José é o patrono da ordem. E, portanto, temos que conhecê-lo, de fato, para poder também né, isso vocês fazem experiência disso na ordem secular, né? Como nós vamos tomando não o jeito, não só né, o looking de carmelitas, né, vestindo bege, vestindo marrom, sei lá, mas o jeitão interior, sabe? Jeitão interior de carmelitas. Isso a gente vai adquirindo com o tempo, à medida que a gente vai aprendendo. E assim aprendemos muito de São José também, e devemos aprender. Por isso, esse ano é uma grande oportunidade para poder entrar no espírito de São José, como Santa Teresa entrou, de modo experiencial, mais do que de conhecimento. Então, outro texto que eu tenho aqui, e agora nós vamos meditar nele um pouquinho, pelo menos uns 10 minutinhos que nós temos, e depois eu entro no texto de Santa Madre. É um texto que a Ordem escreveu, teve um tempo aí, que a Ordem lançou vários estudos temáticos, muito bons, porque foram procurados os melhores em cada tema, para poder fazer um curso resumido para as monjas. Né? Se não me engano, foi até o secretariado para as monjas que teve essa iniciativa de fazer esses cursos,
né? Então, foi uma coleção muito interessante, com textos muito interessantes a respeito de diversos temas, né? Eu lembro que São Roque tem uma estante praticamente inteira com esse, da nossa biblioteca, com todos esses textos, né? Então, são referências interessantes. E tem um texto sobre São José no Carmelo, né? São José no Carmelo antes do Carmelo, no Carmelo, no início e tal. Então, é um texto bom para ser utilizado, inclusive, durante esse ano, quem sabe nas comunidades também. Então, um texto de estudo, um subsídio da ordem escrito para as monjas, um curso a respeito de São José no Carmelo. Então, peguei aqui aquilo que nos interessa, que é São José no Carmelo descalço. E o São José no Carmelo descalço nasce da experiência que Santa Teresa teve com São José. Isso é que é mais interessante, quer dizer, não nos interessa sim, mas não é o momento aqui da devoção e da relação da ordem a São José antes de Santa Teresa, antes da fundação do Carmelo, que é uma coisa que vai nos... E está nesse texto também, nesse estudo, nós temos tudo, uma bela relação, um belo escrito. Santa Teresa e São José. Aqui nós entendemos, né, a partir dessa relação, da experiência de Santa Madre, como o patronato, o patrocínio de São José no Carmelo Descalço. Poucas pessoas na história foram tão dotadas para ter relações com os outros como Santa Madre Teresa. É, de fato, uma pessoa que, justamente por essa sua capacidade de se relacionar, né, com os outros, capacidade de se relacionar com os outros, com as pessoas, de entrar, né, a empatia, Santa Madre da qual era capaz, poder de atração que tinha, como liderança que era, etc. Quer dizer, Santa Madre tinha qualidades, né, que ela depois, e justamente por isso, né, ela via o benefício grande, né, a beleza das relações interpessoais, e por isso colocou a amizade como alguma coisa central em todas as relações, né? Inclusive a nossa relação com Deus, vista por ela como relação de amizade. Então ela tinha essa capacidade de fato. Feita para a amizade, aberta, generosa, para uma vida de relações sociais, espirituais amplas e variadas, Santa Madre tinha. Pois bem, muitos santos, porém, muitos daqueles que a lista de santos, então Santa Madre também na sua relação na sua vivência espiritual, do mesmo modo como, né, tinha uma relação alargada com as pessoas, ela tinha com as pessoas, com os santos, né? Bonito isso, né? Isso é uma coisa também que, assim, que a espiritualidade da Idade Média deixou, né? Já era um resquício também, né? O céu é tão próximo, as coisas de lá, o inferno também, né? Tudo tão próximo. A Santa Teresa teve a visão do inferno, tudo é tocado, como se as coisas fossem, de fato, juntas, tão conectadas. E por isso, a relação com os anjos, a relação com os santos em Santa Teresa era muito intensa, né? Muito intensa. Eu acho isso muito bonito quando a pessoa... Isso acontece muito, né? Popularmente, entre nós também temos essa experiência, né? Com certos santos, a gente cria uma intimidade tão grande que às vezes se permite certas coisas, né? É assim, chamado um diminutivo, né? Sem desrespeitar, claro. Dizem que no Brasil, justamente, Santa Teresinha foi dado esse nome para ela, né? Porque Santa Teresinha, ela não se chama Teresinha, né? Se chama Teresa. Existe um estudo
sociológico, né? Quem diz isso é um grande sociólogo brasileiro, que eu me recordo agora o nome. Não sei se é, acho que, não vou me recordar agora, mas ele diz justamente que, né, o fato de chamar Santa Teresinha com este nome, no diminutivo, indica o tipo, né, de espiritualidade, o tipo de relação que os portugueses trouxeram, inclusive, para o Brasil e que os brasileiros desenvolveram. O brasileiro é tudo isso, né, muito afetuoso e cria uma certa intimidade, até para poder obter, né, as suas coisas, aquilo que quer, segundo esse sociólogo. Mas então, mas essa relação com os santos é uma coisa muito interessante na nossa vida. Me recordo da minha avó, que ela era muito devota a Santa Rita, uma devoção muito grande. Ali, perto de São João del Rei, tem uma cidade que se chama Ritápolis. Cidade de Rita, Santuário de Santa Rita. E a cidade onde está localizado a fazenda onde a Tiradentes nasceu. E a devoção dela foi muito grande durante a vida dela, né? As dificuldades passou, o filho perdeu, os filhos todos depois, naquela época da pandemia, uma espécie de pandemia, né, da tuberculose, que não tinha muito recurso, etc., ainda, né, para a cura. Um dos filhos morreu justamente disso, os outros se curaram, e ela atribuía muito a Santa Rita a intercessão para a cura dos filhos, etc. E depois todos os problemas familiares que vai vivendo. E o santo o santo participa, ele faz parte da família. É muito engraçado. Então, se vai a ela, né? E ela, minha avó ia lá no santuário, etc. Fazia no dia da festa e com muito empenho, levava flores, ajudava, etc. Para que a festa fosse bonita, porque tinha um amor imenso a essa santa, essa mulher. E aí, quando estava com 100 anos de idade, minha avó, na cama, já cansada da vida, etc., né, cansada de viver, porque 100 anos também, né, não é fácil, né? Perdeu todo mundo e tal, né? E aí ela disse que estava rezando muito a Santa Rita, pedindo mais uma graça a ela, né? Porque ela nunca deixou de escutá-la. Aí eu perguntei, mas que graça que a senhora está pedindo? Não, estou pedindo não, ela disse. Estou pedindo não, estou mandando. Agora ela não tem que me ouvir, ela tem que me obedecer. Porque justamente Santa Rita é muito mais nova do que eu, né? Ela pode ser minha neta. Então agora é questão de obediência mesmo. Veja a intimidade, né? E falando sério, a intimidade que tomou junto com o santo. Assim Santa Teresa também, né? E com muitos santos, hein? Aqui ele diz que se pode registrar, né, até a partir da Sua Santa Madre, 34 santos de devoção de Santa Teresa. 34, bastante, né? E contando que esse número não é completo em relação aos santos que ela, com quem tinha devoção. Muito bem, mas São José, de fato, entre todos, é aquele com maior, com especial devoção pela experiência religiosa que ela tem com ele. Santa Teresa nos ensina a respeito de São José, na história da salvação da sua alma. É a expressão de uma devoção sentida, profunda, sincera ao Santo Patriarca, feita de experiência profunda, de intimíssima e prolongada por muitos anos, desde pequena. Santa Madre, quando fala de São José, não fala daquilo que ela leu nos livros, né, mas aquilo que ela sentia, né? Fala da experiência pessoal de São José, que intervém na sua vida, que intervém na sua alma. E não fala, portanto, nada que não saiba
por experiência. Porque quando fala de São José, fala do que sabe por experiência, e não por aquilo que dizem a respeito dele. Por isso que ele se converte em um apóstolo singular. Ela, né, Santa Teresa, se converte em uma apóstola singular da devoção santa. Muito bem. Então, ele faz aqui, o texto, um relato grande a respeito de todas as vezes Santa Madre se refere, né, a sua devoção a São José, desde quando era pequena, no Carmelo da Encarnação, etc. E depois também, aí, com toda a história do Carmelo Descalço. E uma coisa importante também, a experiência sobrenatural e a experiência mística, como São José faz parte disso e aparece com Nossa Senhora, né, nas experiências místicas, ou seja, no momento, os momentos culminantes, né, altos da vida de Santa Madre, da sua maturidade, do seu caminho de vida espiritual, São José está presente, presentíssimo. Mas, antes de dizer isso, vou ter ocasião também de dizê-lo, eu queria trazer o texto de Santa Teresa do capítulo 6, o chamado panegírico, né, ou elogio que Santa Teresa faz a São José, quando narrando aquele momento da sua vida, quando ela tinha 25 anos de idade, mais ou menos, né, começaram a aparecer aquelas doenças estranhas e com toda aquela dificuldade, não tendo como encontrar remédio, Santa Teresa se volta a São José. E aí ela, contando esse fato da vida dela, ela narra, ela faz grande elogio a São José, né, e diz como como nós devemos nos voltar para ele, que vale a pena, vale a pena. Ela se torna, de fato, uma grande propagandista de São José. Eu queria passar esse texto para vocês, se me permitem. Porque eu penso que aqui está o centro, né? Assim, o que há de mais importante, porque todas as outras citações, experiências Santa Madre faz, inclusive nas fundações, as imagens, histórias pequeninas, né? De como ela levava, imagens de São José sempre consigo. Existem outras histórias, outras narrativas, de santos que conviveram com ela. Padre Gracian faz muitas, né, tem muitas, dá muitos testemunhos a respeito de São José. Em todo sentido, tem várias historinhas. Mas eu penso que o mais importante é isso aqui, porque aqui ela coloca também alguns aspectos de espiritualidade, da espiritualidade de São José. Ela diz assim: vendo-me tão tolhida em tão pouca idade, e por não me valerem os médicos da terra, resolvi recorrer aos médicos do céu. É a nossa esperança. Para que me curasse. Comecei a mandar celebrar missas e a fazer orações aprovadas, pois nunca fui amiga de outras devoções praticadas por certas pessoas, mulheres em especial, etc. Nós conhecemos esse texto, né? Mas, bom, e ela diz, assim, tomei por advogado o Senhor e Senhor, o glorioso São José. Advogado e Senhor. Alguém em quem você colocar a sua vida, né? Senhor e advogado. Encomendando-me muito a ele, vi com clareza que esse Pai, Senhor meu, me salvou. Ela tem certeza disso, né? Fazendo mais do que eu podia pedir. Generoso, São José. Tanto dessa necessidade como de outras maiores ainda do que essas, referentes à honra, à perda da alma, veja, né? Como São José, como Santa Madre, já nos coloca,
e nos orienta para que a nossa devoção ela tenha um objetivo espiritual, sobretudo, e principalmente. É aquilo que eu dizia na missa de ontem. A vida é mais do que aquilo que a gente vê. A vida é muito mais do que aquilo que a gente sente. Né? A vida é mais do que aquilo que se pode explicar com a ciência. É muito mais. Né? A vida é maior, existe um sentido, existe algo que está para além de todas as coisas que você pode tocar, ver, que você pode conquistar, as coisas materiais. Existe algo além. A vida não se resume àquilo que nós vemos. Ou seja, São José não é só um santo a quem me recorrer para me dar as coisas, como nenhum santo, nem como o próprio Deus, né? Que no fim das contas, isso a igreja deixa isso claro, e é bom que seja claro para a gente também, que a nossa devoção aos santos, ela sempre tem como finalidade me levar a Cristo, fazer mais amar ao Senhor. Né? Você pode nunca perder isso de vista. São exemplos de união com Deus, seguimento de Jesus. Né? Pois bem, me salvou muito com, olha, em necessidades maiores do que essa, que a doença. O que pode ser pior ou do que uma doença física? Se não uma doença da alma. Né? A morte da alma. Estão fazendo mais do que eu pedi. Não me lembro até hoje, a perda da alma, né? A Santa Madre fala. Não me lembro até hoje de ter lhe suplicado algo que ele não tenha feito. Aí, né, a experiência dela, São José, né, nunca deixava de atendê-la em nenhuma necessidade. Não me lembro de ter me suplicado alguma coisa que ele não tenha feito. Não tenha me ouvido, não tenha me dado uma resposta. Espantam-me muito os grandes favores, espanta-me, os grandes favores que Deus me concedeu. Ela tem consciência de que é sempre Deus. Me concedeu através desse bem-aventurado santo. Espanta-me muito o que ele faz por ela. E mais importante, os perigos, tanto do corpo como da alma, de que me livrou. Atribui a São José a proteção contra os perigos, é o que nós falávamos hoje, a respeito da invocação de São José pela Igreja em momentos difíceis, ou como dizia São Pio IX, Beato Pio IX, momentos tristíssimos tempos. Se a outros santos o Senhor parece ter concedido a graça de socorrer numa dada necessidade, a esse santo glorioso, a minha experiência mostra que Deus permite socorrer em todos. Então, São José é o santo, se existem santos, né, para essa necessidade, para aquela, não sei o quê, São José é o santo para todas as necessidades. Querendo dar a entender que São José, olha aqui da onde ela tira essa experiência que ela fez e vai buscar um fundamento na teologia de São José. Deus me fez entender que São José, por ter sido submisso na terra, o Senhor, né, na qualidade de pai adotivo, tem no céu todos os seus pedidos atendidos. Quer dizer, a relação de São José com o Senhor Jesus, a relação de submissão, né? O próprio Evangelho diz, depois de ter encontrado Jesus no templo, voltado para Nazaré, o evangelista Lucas diz, São Mateus, né? E era-lhes submisso. Pois, o Senhor, submisso a São José e a Nossa Senhora. Por isso, me faz tudo que ele pede. O mesmo viram por experiência própria
outras pessoas a quem aconselhei que se reencomendassem a ele. Ou seja, Santa Teresa recomendou, né, que voltassem para São José e pedissem as coisas, e isso aconteceu. São José, na mesma experiência. Hoje. E há hoje muitas que são devotas de novo, experimentando essa verdade. Né? São devotas de novo. Ou seja, deixaram São José, esqueceram um pouquinho, mas por causa da experiência dela, por causa da, né, em função do que ela diz, do que ela conta, etc., elas voltaram a voltar-se para São José. Eu procurava festejá-lo com toda a solenidade. Isso é uma coisa que acontece com a gente. Quer dizer, na ordem nós vemos, né, quer dizer, a história de São José, a relação de São José conosco, com a nossa ordem, ela se dá através da liturgia. E nós, pessoalmente, também. É triste quando você tem uma devoção, né, especialmente uma devoção, e, né, você não pode celebrá-lo, ou a celebração não é bem feita, falta o amor a ele, né? Eu procurava festejá-lo com toda a solenidade. Claro, movida mais pela vaidade do que pelo espírito. Aqui a Santa Teresa faz uma autocrítica, né, espiritual, de que ela não estava ainda madura, porque colocava mais atenção nas coisas externas. Havia algo de mal, dizia ela. Né? Bom, mas era uma guerra. Assim, um amor intenso que ela tinha a São José, e por isso procurava honrá-lo, né, nos dias de festa. Depois, a coisa importantíssima, eu queria persuadir todos a serem devotos desse glorioso santo. Pela minha grande experiência de quantos bens ele alcança de Deus. Não conheço nenhuma pessoa que realmente ele seja devota, verdadeira devoção a São José. E a ele se dedique particularmente, que não progrida na virtude. Isso é importantíssimo, meus irmãos. Nós sabemos como para Santa Madre, né, o fruto maduro, né, da oração, de uma vida de oração, de uma vida de empenho, de uma vida com Deus, em Deus, é o crescimento na virtude. É o fruto, né? É o fruto. Se não há virtudes, se não se cresce nelas, né? Se não se torna, se não se transforma, se nós não nos transformamos, né? A oração ela não está, né? Que fruto vai dar? Se eu não mudo, se eu não cresço, se eu não me torno melhor, se eu não me torno mais paciente, mais humilde, mais bondoso, né? Mais piedoso, mais consciente da minha fé, mais caridoso, mais cheio de esperança, mais feliz, mais alegre. Ou seja, se não se cresce nas virtudes, a oração não está dando fruto. Tem alguma coisa errada, né? Então isso é muito importante. Quer dizer, São José é aquele que ajuda as pessoas a crescerem na virtude, a progredir na virtude. Para Santa Madre, a virtude é importante, mas ninguém adquire, né, a virtude vem, né, uma conjunção da graça de Deus com esforço humano, por isso se chama virtude, né? Virtus, de vir, homem, de força. Né? Por isso que a virtude, ela deve progredir, crescer, tornar-se forte para ser virtude. Porque ele ajuda muito, São José, as almas que a ele se encomendam. Há alguns anos sempre lhe peço em seu dia alguma coisa, nunca deixando ser atendida.
E se a petição vai algo torcida, ele endireita para o maior bem meu. Né? Se a nossa oração não é bem feita, se o pedido não é tão, não seria tão bom, ele mesmo a endireita e dá aquilo que de fato se precisa. Que bonito. Então esse é talvez a página mais importante de Santa Teresa a respeito da devoção, da sua experiência em São José. Nela se convergem todas as outras citações e suas experiências e tudo aquilo que os outros dizem a respeito desta relação de Santa Maria com São José. E aqui, meus irmãos, quer dizer, daqui todos os outros, as outras grandes figuras do Carmelo Descalço e, portanto, né, também a respeito da nossa ordem e do patrocínio de São José para conosco, daqui nasce, da experiência de Santa Teresa, com ele que nasce esse patrocínio. Ou seja, que nós vivemos esse patrocínio de modo, assim, teresiano, digamos, né? Santa Teresa traz uma novidade, Santa Teresa traz um novo alento, né, nesta já antiga e presente devoção e relação, né, com São José Patrono. Já passei muito do tempo, vou ficando por aqui. E nós vamos ter agora nosso momento de adoração. Vou estar junto com vocês, rezando, mas assim pedindo neste momento e nos outros momentos de sua oração pessoal, muito importante se perguntar que São José, qual a relação que eu tenho com ele, né? E dificuldade, não sei, né? Ou seja, e como esse patronato, esse patrocínio São José para a nossa ordem, como ele me atinge, qual é a experiência que eu tenho com São José, o que ele me ensina, né? O que ele tem para me dizer na minha vida hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.